7h22 estará em discussão logo mais ao meio-dia no Hotel Sesc Atalaia duas das principais pautas direcionadas ao desenvolvimento econômico do país. A reforma tributária, que vem sendo amplamente discutida no meio político. A lei da economia, da liberdade econômica, sancionada no último mês de setembro. Vamos receber agora aqui em nosso estúdio o diretor jurídico de governança do SERPRO, Serviço Federal de Processamentos e Dados, senhor Gileno Gurjão Barreto. Eu vou estar logo mais também nesse almoço para entender tudo isso, como está essa situação toda, essas mudanças todas. Doutor Gileno, seja muito bem-vindo, bom dia, como é que o senhor vai? Bom dia, Sérgio, bom dia aos espectadores de Sergipe, bom dia meus conterrâneos sergipanos. Rapidamente, o que acha dessa redução dos municípios, a extinção, digamos, dos municípios? Eu particularmente sou favorável a 1.253 municípios no país com menos de 5 mil habitantes. O custo deles para o orçamento público é absolutamente fora de qualquer padrão. Ele é um custo bilionário. Então, nesse momento em que o país tenta sair da UTI, nesse momento em que o país está no cheque especial, eu acho que é uma medida útil e necessária. Lamentamos, muitas vezes aqui em Sergipe, nós perderíamos alguns municípios importantes, mas não se faz omelete sem quebrar os ovos, né, Sérgio? Sim. As medidas têm que ser tomadas, senão nós continuaremos patinando o resto da vida. E uma questão muito séria, muito grave, que mexe com todos nós, a reforma tributária. Como é que você vê isso, Gileno? A reforma tributária ela é absolutamente imprescindível, né? A reforma tributária ela é importante para que haja uma simplificação dos tributos, para que o seu José, a Dona Maria, o restaurante da Dona Maria não tenha tantos impostos a pagar. Houve um movimento de simplificação muito grande nos últimos anos, é verdade, né? Mas ainda temos uma grande complicação tributária, principalmente quando se fala em obrigações, que são as chamadas obrigações acessórias. Os pequenos e os grandes, eles têm as mesmas ou quase as mesmas obrigações acessórias para apresentar. Isso custa tempo, isso custa dinheiro, isso custa tempo que o empresário, o pequeno empresário principalmente, o seu José e a Dona Maria, deveriam estar trabalhando para desenvolver o seu negócio. Eles estão preocupados com burocracia, estão preocupados com pagar impostos. Simplificaria a vida de todas essas pessoas, Juliano? Tende a simplificar, sim. Na reforma tributária há dispositivos para juntar vários impostos em um. PIS, COFINS, ICMS, IPI estariam juntos num tributo único chamado IBS. Haveria uma simplificação do imposto de renda, haveria uma simplificação geral na estrutura tributária do país, que poderia beneficiar principalmente os pequenos e médio empresários. Mudando para a lei da liberdade econômica, é também um fator positivo para o nosso país? Sim, Sérgio. A lei de liberdade econômica foi uma das primeiras medidas adotadas pelo governo logo no seu início. Foi uma das primeiras medidas provisórias. A liberdade econômica, essa lei, ela busca principalmente reduzir a burocracia que é estabelecida nos 3 níveis, né, do país, da federação, União, Estados e municípios, relacionadas a taxas de localização e funcionamento, relacionadas ao alvarás, aquelas autorizações tudo complicado, pequenas, né, tudo complicado, para facilitar a vida, principalmente do pequeno e médio empresário. Porque o grande empresário, em relação a isso, ele dispõe de uma estrutura, ele dispõe de advogados, ele dispõe de contadores, então todo esse custo, toda essa burocracia, ela termina sendo diluída e dissolvida na sua grande estrutura. Mas o pequeno e o médio, aqueles que buscam abrir o seu pequeno negócio, a Dona Maria que quer abrir o seu restaurante na sua casa, ela não pode, ela precisa de uma série de autorizações para fazer isso. O seu José que quer abrir uma farmácia, ele precisa ir a Brasília pedir uma autorização, que leva muitas vezes meses para ser concedida. E essa mesma farmácia, no final do dia, né, ela, quando está em grandes estruturas, como as grandes redes de farmácia que nos invadiram, né, invadiram o Brasil inteiro, elas obviamente diluem esse custo e fica muito mais barato. Então o pequeno e médio perdem capacidade de competir
por conta do excesso de burocracia. A Lei da Liberdade Econômica, ela busca igualar um pouco essas condições de competição, ela busca simplificar a vida do pequeno e do médio empresário, principalmente. Não corre o risco de afetar os direitos do trabalhador? Não. Havia um dispositivo que em algum momento se pretendia liberar o trabalho aos sábados e aos domingos, mas isso caiu no Senado. Certo. Isso caiu no Senado, isso não está na Lei de Liberdade Econômica, ela não mexe com nenhum direito do trabalhador. Para a gente fechar, vamos então prestar serviço. O evento acontece hoje, é uma reunião almoço, é isso, Gilberto? Exatamente, uma reunião almoço. Acontecerá, patrocinada pela Associação Comercial de Sergipe, ou promovida pela Associação Comercial de Sergipe, e ela acontecerá hoje no Hotel Sesc ao meio-dia. Estaremos juntos lá. Estarei te prestigiando e acompanhando, porque é importante refletir sobre essas questões que mexem, que influenciam toda a nossa vida. Juliano, muito obrigado, um ótimo dia. Parabéns, muito obrigado pela participação. Obrigado. Muito obrigado. Gente,